E aí, psicólogo, será que é possível manter a autenticidade na clínica, ser verdadeiro, dizer o que a gente pensa e ainda assim não julgar o paciente? Vamos pensar um pouquinho juntos sobre isso? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Caio Graneiro, eu sou psicólogo, eu também sou supervisor na clínica e hoje eu quero discutir um pouquinho com você sobre a autenticidade e a opinião do psicólogo na clínica. Do meu ponto de vista, uma das funções do processo analítico, do processo terapêutico, é ajudar o paciente a ser mais autêntico, mais ele mesmo, é ser mais verdadeiro. E como eu posso exigir ou como eu posso esperar que o meu paciente seja verdadeiro se eu mesmo não sou verdadeiro ali naquele momento de encontro com ele? Então, eu defendo a teoria de que quanto mais autêntico, quanto mais verdadeiro o analista, o terapeuta puder ser, mais contribuição ele vai fazer para que esse paciente possa também se tornar autêntico e verdadeiro. Isso pode ser um pouco novo para você que é formado aqui no Brasil, mas se você for para fora do Brasil, na Europa e países como a Irlanda ou a Bélgica, você vai ver muitos estudiosos que vão falar da importância da presença clínica e da presença autêntica na clínica. Eu vou deixar o nome de uma autora aqui que vai falar bastante sobre esse tema. Eu não falei o nome dela porque eu não sei falar exatamente o nome dela, porque ela é belga. Então eu vou dar exemplo de várias situações que poderiam acontecer no consultório e vou pensar como o terapeuta poderia se posicionar naquela situação sem necessariamente julgar o paciente. Então vamos começar com o exemplo de um paciente que é poliqueixoso, que chora demais, se repete o tempo todo. Então o terapeuta sente vontade de dizer: João, você está choramingando demais. Se o terapeuta faz uma intervenção como essa, o João pode se sentir julgado. Mesmo que seja verdade o que o terapeuta está falando, o terapeuta poderia buscar uma forma de dizer isso sem julgar o João, mostrando para o João como aquele comportamento de choramingar demais influencia em como o terapeuta se sente com ele e como talvez outras pessoas se sentem também. E aí, como que o terapeuta poderia dizer isso para o João sem necessariamente acusar ele? O terapeuta poderia dizer algo como: sabe, João, é muito difícil para mim prestar atenção em você quando você se repete, você repete a mesma coisa várias vezes. É como se aos poucos eu fosse perdendo interesse. Olha só, aqui o terapeuta, ao invés de dizer que o João tem um problema, ele fala em como ele se sente naquele encontro. E o que acontece com o João quando o terapeuta faz isso? O João tem a chance de saber como ele está afetando as pessoas em volta dele. Porque possivelmente não é só o terapeuta que se sente cansado quando o João fica choramingando. Possivelmente outras pessoas também reclamam e ficam incomodadas com isso. Vários autores, como Winnicott ou Skinner, que são de abordagens completamente diferentes, vão falar de como a criança, de como o bebê vai aprender a partir do olhar do outro, do olhar da mãe. Então, quando eu estou no consultório e eu faço isso, conto para o meu paciente como eu me sinto, eu dou um modelo de como as outras pessoas podem estar se sentindo. Vamos pensar num segundo exemplo. Vamos pensar numa paciente que chega no consultório contando que naquela semana ela fez sexo com mais de 20 pessoas. E o terapeuta tem o ímpeto de dizer: nossa, Joana, parece que você está fazendo muito sexo, que o seu apetite sexual é muito grande. Talvez a intenção do terapeuta de dizer isso para Joana é porque o terapeuta realmente se preocupe com ela, se ela está se cuidando, ou se aquele apetite sexual não está, na verdade, escondendo uma dor ou um sofrimento maior. O terapeuta não falar nada não estaria ajudando a Joana, né? Você ficar ali fingindo que está tudo bem é uma atitude, do meu ponto de vista, covarde. O Winnicott vai falar que a omissão pode ser tão violenta quanto a própria violência em si. Então, o terapeuta deve sim dizer alguma coisa pra ela, mas se ele fala pra ela que o apetite sexual dela é muito grande ou que ela tá fazendo sexo demais, ela pode se sentir julgada. Então, que outra forma o terapeuta poderia dizer pra ela isso sem necessariamente acusá-la de nada? O terapeuta poderia dizer algo como: pra mim seria demais fazer tanto sexo em tão pouco tempo. Ele só conta pra ela como ele se sentiria e vê como ela reage a isso. Agora, se o terapeuta acha que ela tá buscando algo no sexo que ela não consegue encontrar de outra forma, ele poderia dizer algo como: puxa, você sabe que se eu fizesse sexo com muitas pessoas em uma semana, eu possivelmente me sentiria sem valor, desgastado e até bem triste comigo mesmo? De novo, o terapeuta não está acusando ela de ter feito algo ruim. Ele está dizendo qual seria a experiência dele. E nesse momento, a paciente tem a chance de olhar para essa experiência que ela está vivendo do lado de fora. Ela tem a chance de empaticamente ver como o terapeuta reage àquilo e fazer uma reflexão sobre ela mesma.
Um outro exemplo, que pode ser um pouquinho polêmico, mas eu acho que vai te ajudar a refletir. Imagine um paciente que chegue todo desarrumado, com roupas largas, sem se cuidar muito bem. E ele está no consultório e ali dizendo como a esposa dele reclama que ele não se arruma e as pessoas olham para ele de um jeito estranho. Então o terapeuta tem a vontade de dizer: João, você devia se arrumar mais. Quando o terapeuta faz uma intervenção como essa, ele está impondo a vontade dele ao paciente, como todo mundo já está fazendo. Como o terapeuta então poderia se posicionar de forma verdadeira, porque ele realmente acha que o João deveria se arrumar mais, sem necessariamente dizer o que o João tem que fazer? O terapeuta poderia dizer: sabe, João, quando eu me arrumo melhor, coloco uma roupa que me serve bem, passo um perfume, tomo um banho, eu fico me sentindo mais confiante, mais seguro, eu me sinto muito melhor. E eu percebo que a minha esposa também fica mais aberta a se aproximar de mim. Novamente, o terapeuta mostra para o João, do lado de fora, quais poderiam ser as consequências dele se arrumar melhor e deixa para o João decidir se isso faz sentido para ele ou não. O último exemplo para ajudar a gente a pensar. Eu vou falar de fé, que é um assunto delicado na clínica. Imagina que o paciente chega e é um paciente que está com muita dificuldade financeira. Ele tem um salário pequeno e ele não sabe nem se vai ter o que comer até o final do mês. Então ele chega para o terapeuta e diz assim: esse mês eu vou pegar todo o dinheiro que eu ainda tenho e vou levar lá na igreja. Porque eu sei que se eu fizer isso, Deus vai me abençoar e não vai me faltar mais nada até o final do mês. O terapeuta fica preocupado ali com aquela fala e tem vontade de dizer: João, isso é muito perigoso. A sua fé é perigosa. Tá fazendo você fazer coisas que você não deveria. O que o terapeuta está fazendo? Julgando o paciente. Por mais que o terapeuta ache que aquilo é ruim, o terapeuta não tem como saber. Dá pra gente saber que se ele der o dinheiro na igreja, Deus vai ou não vai abençoar ele? Não tem. Não dá pra garantir que aquilo é ruim ou bom. Como o terapeuta então poderia se posicionar nesse caso para dizer pro João o que ele tá pensando sem necessariamente acusar ele ou direcionar ele para alguma coisa? O terapeuta poderia dizer algo como: nossa, João, quando eu ouço você falando sobre a sua fé, eu me sinto muito preocupado com você. Quando o terapeuta mostra preocupação, ele não está dizendo o que o João deve ou não deve fazer e nem está acusando a fé do João de ser boa ou ruim. Ele está dizendo como ele se sente diante daquela atitude, ao que poderia abrir espaço para conversar com o João, por exemplo, sobre o que poderia acontecer caso ele tivesse uma emergência, ou por que ele realmente acredita que ele tem que dar o dinheiro na igreja para que Deus o abençoasse, enfim. Isso poderia abrir um campo de várias discussões com o João, sem necessariamente julgar ele e também sem se esconder, sem necessariamente deixar de dizer o que o terapeuta acredita. O terapeuta tem que tomar cuidado para não ficar numa posição onde ele reprova o paciente, porque essa não é a tarefa do analista. Mas ele também tem que tomar cuidado para não aprovar o paciente por omissão. Então, ele deve se posicionar para ajudar o paciente a refletir e para dar, inclusive, modelo para que o paciente possa ver aquela situação descolada dele. Eu espero que a partir desse vídeo você consiga refletir os teus casos e pensar na tua postura clínica mesmo. Eu não tô aqui querendo que você mude a tua abordagem ou nem faça algo que você não acredita, mas eu acho importante a gente refletir como a nossa postura, sendo autêntico e verdadeiro, pode ajudar o nosso paciente também a ser mais autêntico e mais verdadeiro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa a notificação, que é o sininho que fica do lado do inscrever-se. Porque daí, toda semana, quando eu lanço um vídeo novo, você fica sabendo, tá bom? Eu espero você no próximo vídeo e até mais!